Fala aí galera, beleza? Bom, primeiramente peço desculpa aí pela qualidade do vídeo, pelo modo que eu tô gravando aqui, tô gravando no celular, vai estar tremendo mesmo, então me perdoa, mas eu tô numa outra cidade, tô no interior de São Paulo, visitando uma igreja, fazendo consultoria e tô acompanhando aí o que está acontecendo com o caso do coronavírus no Brasil, e algumas igrejas, alguns eventos já sendo cancelados, algumas igrejas já cancelando cultos, tá? E assim, eu não vou me pronunciar em relação se você deve fechar os cultos, manter aberto, se você tem que continuar fazendo o que você está fazendo ou não, tá? O meu objetivo, meu papel não é esse. Eu acho que você tem que ficar de olho aí em relação ao sistema de saúde do país e ver o que eles estão aconselhando no momento, tá? Agora, em casos como Itália e outros lugares, tá bem crítico a situação. Tem muitas pessoas que já estão, basicamente já entrou em quarentena, toda a cidade, todo o estado, todo o país. Então, pessoas já não podem mais sair. Pessoas não podem frequentar lugares públicos, tem que se manter distância mínima, ter toda a questão de higiene e assim por diante. Agora, voltando aqui para o Brasil, ainda são poucos casos, graças a Deus, mas esses poucos casos podem se tornar muitos casos se a gente não tomar cuidado, certo? E é por isso que tem algumas igrejas. E pelo que eu vi, já tem umas 3, 4 igrejas que já estão cancelando os cultos e que vão começar a participar online. Eu falei, eu avisei isso no nosso Instagram, né, alguns dias atrás. Aliás, esse vídeo está sendo gravado e postado no mesmo dia, tá? Por conta da situação. Mas eu falei isso no nosso Instagram alguns dias atrás, sobre será que as igrejas do Brasil, nós estamos preparados para lidar com situações como essa? Por que eu estou perguntando isso? Imagine só, se a sua igreja parar, se as pessoas não puderem ir até o local de culto, o que vai parar na sua igreja? Será que só vai parar os cultos? Pode parar muita coisa. Você não tem noção, talvez você não tenha parado para imaginar a quantidade de coisas que podem começar a parar no seu bairro, na sua região, ou lugares que a própria igreja sustenta, tá? Então, olha só, primeira questão, óbvio que vai parar o evangelismo, óbvio que vai parar a propagação do evangelho. Se a gente não estiver preparado, isso vai ser uma das coisas que pode começar a acontecer, né? O evangelho não vai estar sendo pregado, falado, e por conta disso pode haver talvez uma queda na salvação de almas, uma queda de pessoas encontrando a Jesus e assim por diante. Não só isso, tem a questão financeira também. Muitas igrejas vão ter uma arrecadação muito baixa por conta desses cultos que as pessoas não vão até a igreja, né? Tem muitas pessoas que não são acostumadas a fazer a transferência online ou de repente usar alguma plataforma de oferta online ou algo do tipo. Então, e assim, não estou falando nem só para os pastores vão ficar sem dinheiro, a igreja vai ficar sem dinheiro, não. Se você parar para analisar, tem muitos orfanatos, tem muita casa de recuperação, tem muitas tem muitas pessoas que são dependentes do financeiro da igreja, tá? Tem muitas pessoas que vivem da cesta básica da igreja. Eu falo isso porque eu já fui um cara que precisei de cesta básica da igreja numa época da minha vida, tá? Então, esse é o momento que muita coisa pode ser parada se você, carinha aí da multimídia, de repente não tomar uma providência e ajudar a sua igreja nesse momento, tá? Então, olha só, se nós vamos parar ou não de se reunir em lugares, eu acho que a igreja precisa começar a se preparar. E são para momentos como esse, cara. São para momentos como esse que a igreja multimídia vem falando há tanto tempo sobre transmissão ao vivo, sobre usar as mídias sociais, sobre usar as redes sociais para propagação do evangelho.
agora chegou um momento que, se várias igrejas pararem, vai ser o momento de pôr à prova tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente falou, e as igrejas que não se prepararam até aqui, cara, vai ver quantidade de pessoas caindo, arrecadação caindo, e as contas não param de chegar. Então, sei lá, entendeu? Pode dar muito ruim nesse meio do caminho aí. Então eu vou deixar algumas dicas aqui para você que já está pensando, ou o seu pastor está pensando em, de repente, paralisar nesse momento as reuniões ou algo do tipo, tá? Primeira coisa, a gente tem que começar a pensar assim: de que forma eu vou conseguir entregar o conteúdo para essas pessoas sem estar próxima delas, tá? Então, olha só, a transmissão ao vivo é o melhor passo, é o melhor caminho, tá? Você pode começar com um celular? Pode, sem problema. Você pode começar com uma filmadora básica, um computador básico ou algo do tipo. Mas o que você deve se atentar? Você deve se atentar à experiência que a pessoa está tendo na casa dela. De nada adianta você ter uma boa filmadora se o seu áudio for ruim, se vocês não estiverem captando um áudio, por exemplo, da mesa e do ambiente ao mesmo tempo. Então, foque nessas questões de qualidade, não exatamente na qualidade, mas sim na experiência, tá? Pelo menos o mínimo aceitável. Se você vai transmitir com um celular, com uma filmadora, com uma webcam, cara, não importa. Nesse começo e nessa situação toda acontecendo, não importa, mas continue fazendo o que vocês estão fazendo. Porém, se preocupe em pelo menos entregar um mínimo de qualidade aceitável, tá? De entregar o áudio um mínimo aceitável, entregar um vídeo um mínimo aceitável, uma experiência um mínimo aceitável. Para as arrecadações online, para os dízimos, ofertas, disponibilize artes no vídeo, no Instagram, disponibilize informações de como essas pessoas precisam utilizar a ferramenta. Por exemplo, eu sou um cara mais do digital, então eu estou acostumado a fazer compras digitalmente. Então, para mim, fazer uma compra, uma doação, uma oferta pelo PagSeguro, pelo Mercado Pago ou algo do tipo, para mim não tem problema algum. Mas tem muitas pessoas, às vezes até pessoas idosas, que não sabem fazer isso. Então, se você criar um vídeo, se você criar um informativo de como essa pessoa pode fazer isso através da internet, através do celular, do computador, você vai ajudar demais essas pessoas. Outra questão também é como que vai ser essa experiência do culto online. Na sua igreja vai ter louvor ou não? Nesse momento que o Brasil está vivendo, vai ter louvor ou não? Vai ser o quê? Vai ser já que não vai ter público dentro da igreja, o pastor não vai estar falando com o público, ele vai falar como? Ele vai falar de uma cadeira com o microfone na mão, com um celular, como que vai ser isso? Então pense na questão da iluminação, pense na questão do áudio, pense nas ferramentas que você vai precisar disponibilizar para que a pessoa que esteja na sua casa, ela possa complementar e assistir o culto e participar de uma forma mais presencial possível, tá bom? Então pense nisso, se comunique através de redes sociais, de grupos, crie uma watch party no Facebook ou algo do tipo, tá? Convide os seus amigos para assistir essa transmissão ao vivo, por exemplo, pelo Facebook, crie grupos. Se você está pensando em fazer a transmissão ao vivo, provavelmente a sua transmissão ao vivo ela vai ter que mudar o formato, já que uma vez que o pastor não está mais falando com a igreja, não está mais falando com o público, tá? Então, o que vai ter antes? Vai ter um vídeo de avisos, vai ter algumas informações antes da palavra. Como que vai ser a palavra? Vai ser com um pastor sentado numa mesa, num banco? Como que vai ser a iluminação desse ambiente? Como que vai ser o som? Você vai pegar ele por uma lapela, por exemplo. Eu aqui no caso, estou usando o próprio microfone do iPhone como lapela para que a qualidade de áudio seja o mínimo aceitável aqui para vocês, né? Então, pense em tudo isso. Pense na qualidade da internet. Se você vai fazer com um iPhone, com um celular, pense se a bateria está carregada. Pense se você tem um bom Wi-Fi, tá? Então,
já começa a prever as coisas que podem acontecer sem você estar presente dentro da igreja com as outras pessoas, tá? Eu acredito que nesses próximos finais de semana a gente vai ter uma ideia melhor se esse vírus vai continuar se propagando ou se isso vai terminar, vai diminuir cada vez mais, tá? Mas a melhor opção para esse momento é a gente se preparar como igreja para que a gente possa continuar evangelizando e cuidando de outras pessoas. Vai fazer um discipulado? Cara, faz o discipulado online. Convida a galera, chama todo mundo junto, faz online esse discipulado, tá bom? Agora, se você está indeciso ainda, se você deve fechar os cultos ou não, pelo menos ainda no dia de hoje a gente não tem nenhuma comunicação, nenhuma informação do governo, do Ministério da Saúde ou algo do tipo, falando que a gente tem que evitar ou parar de frequentar lugares públicos, tá bom? Mas hoje eu vim no aeroporto, eu já vi nitidamente pessoas usando máscara. Hoje é uma sexta-feira, eu sempre vejo o aeroporto mais cheio do que eu vi hoje, mas quem vai decidir isso, se nós devemos ficar em casa ou não, ainda são vocês. O nosso papel como igreja multimídia é só alertar vocês que o momento de você pôr à prova a multimídia da sua igreja chegou, é esse momento, e principalmente se você não vai ter cultos presenciais, cara, esse é o momento de você mostrar para o seu pastor, de mostrar para a liderança, de mostrar para as pessoas que estão na sua igreja que o Ministério Multimídia vai fazer a diferença, como já tem feito, mas ainda assim tem algumas pessoas que não acreditam nisso, tá bom? Então pense direitinho aí no que você vai fazer, simule o que vocês vão fazer no dia da transmissão, quais as plataformas oficiais de comunicação que vocês vão utilizar, se é Instagram, se é Facebook, se é YouTube, enfim, defina isso, comunique o seu público, comunique as pessoas para que elas estejam cientes de como que vocês vão se comunicar, de como que vai ser a transmissão e assim por diante, tá bom? Deixe o seu comentário aqui, o que vocês vão fazer para contornar essa questão que está acontecendo no nosso país hoje, tá? Deixe a sua curtida, não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal e a gente vai atualizando na medida do possível, tá bom? E se você ainda pensa em fazer um projeto de transmissão ao vivo, de multimídia, a Igreja Multimídia está aí para isso, tá? Se a gente ainda tiver tempo hábil para ajudar outras igrejas a criar um sistema de transmissão ao vivo que traga essa intimidade, essa proximidade com as pessoas, esse vai ser o nosso maior objetivo aí, tá bom? Então, se você quiser também entrar em contato com a gente, tem o nosso site, igrejamultimídia.com.br, lá tem várias matérias também que vai te ajudar a escolher uma filmadora melhor, qual tipo de canal de comunicação e assim por diante, tá bom? Então, não esquece de deixar seu comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo e continue suas orações. Eu acredito que Deus pode livrar o nosso país de situações igual está a Itália, Iraque e outros lugares. E eu também peço a vocês que façam o básico da higienização, né? Tome cuidado aí também para não ficar estando no meio de pessoas com gripe ou coisa do tipo. Se você está com gripe e não sabe qual é a situação ainda, usa máscara, tá bom? E para que dessa forma você possa evitar que isso chegue até outras pessoas. Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.